Olá, pessoas queridas, tudo bem com vocês? Que Deus abençoe sua vida, abençoe a vida da sua família. Meu nome é Adriana Barbosa, eu sou uma evangelista da Palavra de Deus. Faço isso com muita alegria, porque um dia alguém também me evangelizou e eu pude descobrir a melhor parte da vida, que é conhecer o nosso Criador, conhecê-lo como Criador e como Pai. Por isso, hoje eu quero trazer um alerta para toda a humanidade. Eu falo assim porque sei que esse vídeo vai alcançar pessoas que estão necessitadas de escutar a palavra de Deus, pois essa obra é para abençoar a tua vida. Essa obra foi Deus que colocou no meu coração. Por isso que eu estou aqui, porque amo a Deus, mas Ele me amou primeiro. E amou também a você e ama. Então hoje, nessa manhã, nós vamos falar do que aconteceu no tempo de Noé, como as pessoas foram encontradas e o que acontece no tempo de hoje e como as pessoas estão e como nós temos que estar preparados para não estarmos desprevenidos do que pode acontecer. Deus está o tempo todo falando através da sua palavra, através de profecias, de que temos que ser separados para a glória dele. E hoje, meu amigo, minha amiga, Deus também quer te separar através da tua fé na palavra de Deus. Pois a palavra de Deus, ela não passa. A Bíblia diz: passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Temos sido bombardeados por redes sociais, por distração, por preocupações, por busca de dinheiro, busca de prazeres. E estamos como aquelas pessoas do tempo de Noé. E naquele tempo também havia uma corrupção moral muito grande. As pessoas não estavam nem aí para o Criador. Até então, Deus era chamado assim, o Criador. O Criador que fez Adão e Eva, e com ele todo o mundo foi povoado por almas viventes, pessoas individuais, pessoas únicas que têm uma personalidade que pode glorificar a Deus quando entende o plano da salvação, quando entende quem é Deus e quem é ela. Hoje a gente vai compreender isso segundo as Escrituras, não segundo o entendimento humano, que é falho e muitas vezes maligno, influenciado pelo mal, mas segundo a iluminação do Espírito Santo. Olha o que diz em Lucas, capítulo 17, o 26 e o 27. Olha como estava aquele povo e como hoje também as pessoas estão. Esse texto, toda a Bíblia Sagrada é muito atual. Nós vemos o reflexo desse texto bíblico no mundo, nas pessoas e no que elas estão fazendo, no que elas estão pensando, o que elas priorizam, o que elas amam, o que elas estão totalmente como se fossem ébrias, embriagadas pelas preocupações, pelos prazeres, pela busca pelo dinheiro. E isso tem te afastado de Deus. Minha irmã, meu irmão, é com você mesmo que eu estou falando, meu irmão.
É com você mesmo que eu estou falando, minha irmã. Te considero minha irmã, te considero meu irmão, porque somos criação de um mesmo Pai. Precisamos nos tornar filho deles quando o aceitamos como Senhor da nossa vida. Olha o que diz a palavra de Deus. Lucas 17, 26 e 27. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Eita Deus, olha, isso foi lá no Antigo Testamento, em Gênesis. Lucas está citando o Antigo Testamento. A Bíblia, ela é totalmente ligada, cada livro é ligado ao outro e sempre aponta para a pessoa do Senhor Jesus. Então, hoje nessa manhã, temos que parar para refletir que nossas emoções, muitas vezes, nos enganam e não utilizamos o nosso entendimento para nos nos alertarmos diante do Pai, diante das circunstâncias que acontecem na nossa vida. Então, naquele tempo havia corrupção moral, hoje também há uma corrupção muito grande que entra em todas as áreas, tanto pessoal como social, como política. As pessoas deixaram de temer a Deus, deixaram de entender que Deus, Ele nos observa, nos ama, mas Deus não aceita ser enganado por ninguém. E Ele não se engana com ninguém. Tudo que nós temos de moral, de princípios, tudo veio do nosso Deus. Muitas pessoas estão enganadas no mundo, pensando que o seu intelecto é que forneceu tudo isso a elas. E muitas ousam em dizer que Deus não existe. E isso é uma bobagem. Quando vemos esse perfil de pessoas, devemos orar por ela, pois ela está enganando a si mesma, porque a Deus ninguém engana. Então, as pessoas estavam distraídas com a vida cotidiana. Não é diferente hoje em dia. As pessoas assistem televisão, se alimentam de redes sociais, estão preocupadas com o dia a dia, estão preocupadas em ganhar dinheiro, estão preocupadas em estudar, se preparar e deixam Deus para o final da fila. E deixam Deus para quando elas tiverem um tempo. Aí elas lembram que Deus existe. Elas até creem que Deus existe, mas não é suficiente. A pessoa tem que crer segundo fala as Escrituras. Então, o nosso Deus, ele é único e zeloso. Então, ele não aceita comparação, ele não aceita ser mais um. Ele é único. E isso é maravilhoso, minha gente. Isso é maravilhoso porque ele se garante, como diz os jovens. Ele é o único que pode ser chamado de Deus. Os outros, com todo respeito a todas as religiões, são semideuses. Foram criados por homens, por demônios, pelo diabo,
que engana o entendimento das pessoas. O diabo é nosso adversário. O diabo nunca será adversário de Deus. Nunca foi. Basta Deus estalar o dedo e ele não existe mais. Mas eu e você e eu, temos a oportunidade de render graças ao nosso Deus através da nossa vida. Então, ninguém levava o juízo de Deus a sério. Era desse jeito que se encontravam as pessoas. Elas comiam, bebiam, não estou dizendo que isso é errado, mas elas viviam uma vida totalmente voltadas para elas mesmas. Esqueceram que tudo que ela é e tudo que ela é e tudo que ela tem foi simplesmente um benefício de Deus. Deus quis se relacionar com a sua criação, que somos nós, e nos fez filhos, nos fez pessoas, almas viventes, e fez melhor. Gênesis 1:26, somos a imagem e semelhança do Criador. Somos aquele que domina os animais. Hoje nós fazemos foguetes e vamos para a Lua, para Marte. E isso foi do arquiteto do universo. Isso veio do próprio Deus. Isso é maravilhoso. Saber que participamos da vontade do Criador. E ele nos fez amigos e filhos. Então, o problema não é comer. O problema não é viver. E usufruir de tudo que o mundo dá. O problema é não ter consciência espiritual. As pessoas vivem buscando só coisas materiais. E a gente vê o resultado disso. Se não fosse assim, por que tantas pessoas com tanto dinheiro se suicidam? Matam umas às outras. E esquecem que Deus é aquele que vai preencher o buraco do teu coração. É aquele que vai curar a ferida da tua alma. É aquele que vai te dar sentido de vida. Então, como serão encontradas hoje? Vocês vão continuar na vida focada em dinheiro, em prazer, em preocupações? Você tem a decisão nas suas mãos. Indiferente à palavra? Conheço um jovem que ele é completamente indiferente a Deus e a sua palavra. E eu olho e vejo uma pessoa completamente sem usufruir do reino de Deus. Uma pessoa que não entende o que é plenitude. A plenitude você só vai encontrar em Deus. A segurança só em Deus. A sabedoria em Deus. Manter e buscar nos capacitar através da saúde que vem de Deus. Olha, a Bíblia diz que tudo é dele, tudo é para ele e tudo foi por causa dele. Isso será assim ontem, hoje e eternamente. Meu amigo, minha amiga, minha irmã, meu irmão, você crendo ou não, isso é uma verdade. Isso é uma verdade. Em Mateus 24, 38 e 39, vamos ler. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam,
até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Olha, Jesus é a arca. Você tem que estar dentro dessa arca. Entenda. Então, indiferente à palavra, distraídas, tomadas por redes sociais. Tenho o maior respeito às redes sociais, mas não vai ser as redes sociais que vai manter a tua comunhão com Deus. Você precisa parar, ler a Bíblia. Você precisa parar, ler livros que te acrescentem. Você precisa do silêncio. O touchscreen do celular vicia a tua mente. A dopamina é liberada e cria uma cortina de fumaça na mente e a pessoa pensa que acúmulo de informação é conhecimento. É não, meu amigo. É não, minha amiga. Você só tem conhecimento que fica para sempre. Ninguém toma isso de você quando você ativa os seus neurônios e não é viciado por redes sociais. A tecnologia foi muito bom, mas a tecnologia trouxe um prejuízo muito grande, principalmente para a geração atual. E a gente vê as estatísticas dos ensinos que a tecnologia tem feito com que os jovens ficassem preguiçosos para pensar, para refletir, para meditar. Então, o seu conhecimento é muito raso. Aí, crescem, se tornam adultos imaturos, crianções. Nós precisamos acordar para isso. Então, as redes sociais, meu amigo, minha amiga, têm gerado esse prejuízo intelectual na vida de todas as pessoas. Aí você pergunta para mim, Adriana, e o que fazer para estar preparada para entrar dentro dessa arca que é o Senhor Jesus? Viver em vigilância constante. Vamos ler Mateus 24, 42. Olha o que diz a palavra de Deus. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Eita Deus, é muito forte, é muito forte. Como é que a gente vigia, Adriana? Priorizando Deus. A primeira atitude que você tem que tomar no seu dia, quando acordar, é agradecer a Deus por mais um dia. Ser grato muda tudo. Porque você tem uma oportunidade de ser um ser humano melhor. Você tem que ter seu momento a sós com Deus, de oração, de devocional, pedindo a Ele a direção, pedindo a Ele esclarecimento e que você não se embarace com nada deste mundo. Então, você tem que ter comunhão com Deus. 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Como é que a gente tem comunhão? Conversando com a pessoa mais importante da sua vida. Quando a gente lê a palavra, a gente escuta Deus falar conosco através da palavra, dando orientações, exortações, edificando a nossa alma. Quando a gente ora e conversa com Deus, a gente está alimentando a nossa comunhão com Ele. Como é que você vai se amar uma pessoa que você não conhece? Hoje eu posso dizer, eu conheço a Deus. Não na sua plenitude, mas
Hoje sei que Deus está dentro de mim, está nas minhas atitudes, está no que eu penso, no que eu ajo, no que eu falo. Se não for assim, eu preciso me consertar. Assim é com todo ser humano na face da terra. Deus quer sempre ter uma comunhão conosco, mas temos que fazer a nossa parte. Ele tem que ver que estamos interessados em amá-lo, em honrá-lo. Deus quer ver as nossas atitudes. Deus quer ver o que a gente fala. Se a gente... Temor é isso, minha gente. Temor é respeito. Temor é entender que tem duas pessoas todo dia com você, lhe observando. Pessoas de ser. O Deus e o diabo. O diabo vê o que você fala. Deus entende os teus pensamentos, contempla os teus pensamentos. Então, cabe a você dominar suas emoções. Foi o que Deus disse para Caim antes dele matar Abel. Caim, domine suas emoções. Você tem dominado suas emoções? Você domina suas emoções quando faz e pensa no bem comum. Não pensa só no seu bem. Quando a pessoa só pensa no bem dela, ainda precisa amadurecer. Mas quando ela pensa no bem comum, no bem da sua família, no bem do seu próximo, ela contém a língua, ela contém o entendimento, ela entende que ela não entende muito sobre um assunto, que ela tem que falar com quem entende. É tão engraçado hoje em dia. As pessoas são especialistas de tudo. E são formadas por redes sociais. Elas, não, eu entendo disso. Vê um vídeo e já diz, não, eu entendo sobre esse assunto porque vi um vídeo tal. Digo a você, meu irmão, meu amigo, minha irmã, minha amiga, o buraco é mais embaixo. Compreender, entender sobre algo exige esforço, exige sacrifício, não pode ser de maneira superficial. E eu percebo também que as pessoas, elas querem dar atenção a tudo e acabam não se especializando em nada. Então, cuidado com o excesso de vídeos que seu filho assiste, cuidado com o excesso de vídeos que você assiste. Você precisa entrar numa rede social para fazer diferença. E isso quem vai te dar o suporte é Deus através da palavra de Deus e através de livros de pessoas que pensam, que têm senso crítico sobre o mundo, sobre melhorias na obra social. Então, Noé, ele andava com Deus. Você precisa também andar com Deus. Noé obedecia a Deus. Muitas vezes até sem entender. Mas ele obedecia. Noé foi salvo com toda a sua família porque entrou na arca. Jesus é a arca. E quando ele voltar, olha, assim será a volta de Jesus. Não será avisado nas redes sociais. Não terá aviso de última hora. Não dará tempo de se preparar. Não dará tempo de se preparar. Será como um piscar de olhos. Piscar de olhos. Lá em Hebreus capítulo 11, versículo 7. A palavra de Deus, meu irmão, meu amigo, ela está sempre interligada. Ela está sempre concordando com o livro anterior.
Isso é maravilhoso. 11:7. Olha o que diz a palavra de Deus. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Glória a Deus! Olha que dialética. A gente foi para o livro do Antigo Testamento, foi para livros do Novo Testamento e algo sempre está concordando com o outro. A pessoa que diz que a Bíblia está ultrapassada, lê do engano, meu amigo, minha amiga. Você precisa se atualizar. A Bíblia está mais atual do que o jornal de amanhã. E tenho muita alegria e agradeço a Deus todo dia por poder ler a Bíblia, por poder ser abençoada através da palavra de Deus. Então, como o Senhor Deus te encontrará? Te encontrará distraída, preocupada, ou te encontrará vigiando, orando, jejuando, honrando a Ele? Fica essa pergunta para você. Vamos orar? Senhor, gratidão pela Tua palavra que é tão poderosa, maravilhosa e que é mais penetrante do que espada de 2 gumes, que penetra até a profundeza da alma e discerne os pensamentos, os entendimentos. E faz, Senhor, uma mudança profunda de dentro para fora. Na alma da mulher, do homem, da criança, do jovem, do ancião que quer compreender o sentido da vida. Gratidão, meu Deus, gratidão por isso. Gratidão, porque sei, Senhor, que maior o que está em nós do que o que está no mundo. E já te agradeço pela resposta desta oração. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Tenha um excelente dia.